Hoje eu vou contar a história de um Planeswalker muito famoso por seus grandes feitos. O nome dele? Ajani Jubadouro. Ajani era um Nakato do fragmento de Naya, no plano de Alara. Ajani nasceu com uma particularidade, e por isso ele não era muito aceito por sua tribo. Ajani era albino, e como eles mesmos diziam, Ajani era branco como a morte. Só que Ajani tinha também um dom, e esse dom era chamado dom da alma. A Jane conseguia ver não só a alma das pessoas, como também o espírito que elas projetavam, seu caráter. E por esse dom, a Jane era considerado o maior mago da tribo. A Jane também tinha um irmão, chamado Jazal, e seu irmão era considerado o melhor guerreiro da tribo. Ele também assumia grandes postos, porque ele era muito respeitado. Um dia, quando a tribo estava se preparando para um grande ritual que ia ter, a Jane resolve sair em uma caçada. Uma caçada que deixaria tanto a sua tribo quanto seu irmão orgulhosos. Ele consegue abater então com sucesso um sacrogenitor. Só que esse grande feito de Ajani acaba chamando a atenção do seu antigo rival, Tenok. E Tenok então resolve dar uma surra em Ajani e roubar a sua caçada. Derrotado, naquela mesma noite, ele volta para sua tribo. Só que ele toma uma surpresa. Algo terrível tinha acontecido. Alguém, durante o ritual, tinha esbarrado em um vaso. E esse vaso continha sombras malignas e sedentas de sangue, onde todas elas eram queimadas no fogo. E elas acabaram por matando seu irmão e toda a sua tribo. Desolado pela morte do irmão, Ajani o pega em seus braços e ouve as suas últimas palavras com os olhos fechados. Quando Ajani abre seus olhos, ele não estava mais lá. Ajani finalmente abre seus olhos e ele vê que não estava mais em Naya. Ajani estava em Jundi. E é em Jundi onde ele encontra um Planeswalker chamado Sarkhanvol. Sarkhanvol ajuda Ajani em seus poderes de transplanar, mas não só isso. Ele diz que se Ajani quisesse finalmente ter paz, ele deveria se vingar daquele que tinha matado seu irmão e sua tribo. Então, Ajani, incomodado com aquilo, resolve voltar para Naya para investigar as ruínas de sua antiga tribo e descobrir quem realmente era o culpado. Quando Ajani chega em Naya, ele encontra os restos da arma do seu irmão e, unindo a sua, ele cria uma arma que seria o símbolo de sua vingança. Pegando as cinzas do velório de seu irmão, ele espalha por todo o corpo e corre em busca daquele que ele supostamente achava que era o culpado de tudo aquilo, Tenok. Então a Jane encontra Tenok em um penhasco e lá eles discutem. E essa discussão acaba levando a uma briga feroz. E nessa batalha, quando Tenok estava pendurado pelo penhasco, tendo a Jane pendurada em seu pé, ele chuta a Jane para baixo, deixando morrer, deixando a própria sorte. Muito machucado e destruído, a Jane não vê outra solução senão transplanar. Desta vez, a Jane acorda sob os cuidados de outra Planeswalker, chamada Elspeth. E lá ele fica por um bom tempo, até se sentir totalmente recuperado de suas feridas. Mas, mesmo cultivando uma amizade grande com Elspeth, a Jane resolve partir, porque ele ainda precisava da sua vingança. Então ele parte novamente para Naya. E lá ele encontra não Tenok, mas a mãe dele, que diz para Jane que ele deveria buscar por um outro culpado, o que seria o real culpado de tudo isso. Um tal de Nicol Bolas. A Jane, sabendo que Nicol Bolas era um dragão, pensou que nada era mais óbvio do que procurá-lo em Jundi. Então a Jane transplana para Jundi. Só que, ao transplanar para Jundi, ele acaba tendo uma surpresa. Jundi já não existia mais, porque um evento muito importante tinha começado, o Conflux. Então, as investigações de Jane acabam levando ele aos lugares mais remotos do fragmento de Grixie.
E é no fragmento de Grixie que a Jane descobre a real verdade de tudo. Seu irmão, na verdade, tinha sido morto por um outro Nakato, que estava sob a influência de um Nakato que já estava morto. A Jane, então, desolado, por não ter em quem descontar sua vingança, fica perdido. E é nesse momento que Nicol Bolas ataca. A Jane, então, bravamente defende aquele lugar, cortando toda a sua fonte de mana e expulsando de uma vez por todas Nicol Bolas daquele plano. Sendo aclamado por seu grande feito, a tribo resolve coroar a Jane como Deus K, o Rei Supremo. Só que a Jane já não tinha mais motivo nenhum para continuar ali. Ele não tinha seu irmão. Ele não tinha conseguido a sua vingança. Então a Jane resolve partir novamente. A Jane começa a andar com a sua amiga Elspeth. E eles fazem grandes feitos. Mas por onde andaria agora a Jane? Você sabe? Tem uma frase de Jane que explica exatamente por onde esse Planeswalker anda, que é a seguinte: toda vez que os fortes tentarem ferir os fracos, eu estarei lá. A Jane, por não conseguir se vingar, foi tomada por um grande desejo de salvar e proteger aqueles que eram fracos e que tinham as suas vidas arrancadas. Então a Jane começa a andar pelos fragmentos, pelos planos, salvando todas aquelas tribos, todas aquelas pessoas que ele achava que eram justas. Só que a Jane descobriu que tinha por aí um certo Planeswalker fazendo maldades. Esse Planeswalker se chamava Tezzeret. Sedento por justiça, a Jane resolve correr atrás de Tezzeret e acaba parando no plano de Kaladesh. E lá a Jane encontra as centelhas, Jace, Liliana e Chandra. E junto com eles, a Jane acaba então fazendo o juramento e se torna uma centelha. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. E não esqueça também de se inscrever no canal da Loja Radioativa e seguir a loja nas outras redes sociais, Instagram e Facebook.